vereador Benilton, ao qual eu saúdo os demais membros da mesa, com destaque ao companheiro Antônio e ao aluno Jonathan, que aqui representam a sociedade civil organizada. Saudar também a todos e a todas que se dispuseram a estar nessa tarde aqui presente para debater um tema que eu entendo como nevrálgico, como um problema que consegue representar bem o tamanho da precariedade que vivencia hoje os serviços públicos em nossa cidade. Nada pode simbolizar tão bem o decréscimo do conceito de cidadania do que o atual estágio que nós vivenciamos hoje, de ausência de qualidade, cuidado e respeito com as pessoas que existe hoje no nosso transporte coletivo. Isso quando existe. Tem algumas áreas que continuam descobertas. Eu sempre coloco em todo o pronunciamento nosso que, se me perguntassem qual o inimigo que nós temos hoje, eu diria que é a concentração de renda. Vereador Bosquinho, a concentração de renda é o mal que nós temos que derrubar. A humanidade. E a humanidade junto com todas as suas potencialidades. A ciência, a religião, os movimentos populares como um todo e a política como um todo. Ela tem que aglutinar força suficiente para enfrentar os agentes e os fatores concentradores de riqueza e assim começarmos a pensar numa sociedade justa. Essa sociedade justa que seria a única capaz de gerar para cada um de nós saúde, educação, qualidade de vida propriamente dito. A possibilidade de nós, seres humanos, sermos holísticos e não meramente espectadores passivos da existência. Cada um de nós pode sim tocar piano, cada um de nós pode jogar futebol, cada um de nós pode de fato aprender um instrumento musical, pode compreender uma arte, aprender a pintar, mas isso é tão distante do nosso dia a dia, que às vezes nós, cada um de nós que aqui estamos, outros em casa, acabam se apequenando, acabam achando que a existência é só isso mesmo. É pegar um ônibus lotado, ir para o emprego, ganhar 800 conto, chegar em casa, às vezes ter que ir para outro trampo para poder completar a renda, ficar recebendo ligação de São Paulo cobrando juros. Enfim, a gente acaba de fato, por não compreender a totalidade do que é o ser humano, acaba aceitando as regras do jogo de maneira passiva. E essa provocação que nós estamos fazendo e que vocês atenderam, ela chama atenção para isso, para nada mais e nada menos do que a própria precarização da vida. A precarização da vida que se dá de uma maneira forçosa, tentando fazer com que as nossas consciências naturalizem essa preocupação, essa precarização. É normal pegar ônibus lotado, é normal andar no calor, é normal pagar juros em banco, é normal ficar desempregado, é normal ter que aceitar o jogo da coisificação. Todo mundo tem que ficar virando uma espécie de sedutor para poder se dar bem nesse sistema. E isso vale para todos os poderes, judiciário, legislativo, executivo, vale para quase que todas as relações humanas mercantilizadas. E a grande mercadoria acaba sendo nós mesmos, as nossas próprias consciências. Esse despertar e esse choque a gente pode perceber na prática, no transporte coletivo. Você consegue identificar no transporte coletivo de nossa cidade todas as contradições econômicas do sistema capitalista. Todas. E eu vou começar pela primeira delas. O sistema de transporte coletivo é concentrador de riqueza. Só se dá bem os empresários e a tropa de choque que estiver cercando eles. Só se dá bem. O transporte coletivo nem de longe é feito para respeitar a condição de cidadão que nós temos. Nem de longe. Passei o mês de janeiro inteiro andando. Andei muito quando era universitário. E aconselho a quem pode não andar, porque infelizmente é muito desconfortável.
É muito desconfortável mesmo. E eu peguei o período de férias. É ruidoso, é calorento, é desconfortável porque você fica em pé boa parte do tempo. E você tem que lidar de fato com um cenário onde os trabalhadores que estão envolvidos nesse serviço estão sob alto grau de estresse. Vocês imaginem o que é um motorista ter que trabalhar, e daqui a pouco o Antônio pode relatar isso bem melhor do que eu, trabalhar 10 horas por dia, o cobrador trabalhar igualmente 10 horas por dia, ficar o tempo inteiro sob a pressão dos patrões, correndo o risco de ser assaltado e tendo que dar conta dessa caixa de neurose que é a sociedade capitalista ali dentro daquele transporte que alguns querem chamar de transporte coletivo. A violência com que acaba sendo tratado esse serviço que, repito, é básico. E não me venham com a conversa de que transporte coletivo ele é um serviço que é à margem, ele é relativamente menos importante. Não. O transporte coletivo, ele desenvolve economicamente a cidade. Como é que alguém vai chegar no emprego se não tiver transporte coletivo? Como é que você vai estudar se não tiver transporte coletivo? Me respondam, não tem como. Transporte coletivo é um serviço essencial, estratégico. É por isso que no primeiro mundo você tem metrô integrado a ônibus e funcionando de maneira climatizada e com qualidade. Com qualidade a ponto de você ver muita gente de paletó e gravata, os paletós e os engravadados daqui que sabem bem, aqueles que viajaram para fora, é comum você ver pessoas, né, de classe média alta, ricos, andando no transporte coletivo do primeiro mundo. E aqui em nossa cidade, já respondendo ao secretário Roberto Pinto, nós temos na nossa cidade, secretário, muitas cidades mesmo que estão implantando ônibus climatizados, muitas. Vossa Excelência alegou que eu não sabia. Eu tenho aqui umas 14. Fortaleza, Santos, Niterói, Salvador, Recife, Maceió, Cuiabá, Natal, Palmas, São Paulo, São Luís, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus. Poderia acrescentar cidades pequenas como Manacá, Rio de Janeiro. Mas voltando. Enfrentar essa questão envolve que cada um de nós tenhamos que descobrir quais são os obstáculos e os fatores que impedem a nossa cidade de ter mobilidade humana. Por isso que o convite para cada um de vocês aqui foi debater mobilidade humana. Sabe o que é mobilidade humana? Mobilidade humana é uma mobilidade que respeita primeiro o cidadão, o ser humano. É pensar num transporte que respeite o conceito de transporte coletivo. Respeitar as calçadas, respeitar as ciclovias, fazer com que o ônibus seja guiado por funcionários satisfeitos, fazer com que as pessoas possam cada vez mais no seu dia a dia abandonar os veículos privados e entrarem dentro do sistema coletivo para poder desafogar o trânsito da cidade. A única estratégia é essa, não tem nenhuma outra. Você pode cansar de fazer alagamento de rua, que nem é mais possível em algumas ruas de nossa cidade. Você pode cansar de fazer viaduto, cada viaduto é mais de 20 milhões de reais, e você não vai conseguir desafogar o trânsito se você não qualificar o transporte coletivo. É o único caminho possível. E nós apresentamos algumas sugestões. Uma delas, e aí a gente puxou o debate para o nível mais alto, fala da climatização. E por que climatização? Porque de cara a gente já deixa logo claro na mesa que não funciona a coisa pela metade. Ou tem climatização, assento de obeso, elevador de cadeirante, respeito ao cobrador, respeito ao motorista, sem dupla função de motorista. Ou se tem passagem, inclusive barata, respeitando a proposta de campanha do prefeito de passe livre também a entrada, passe livre para estudante, foi proposta de campanha inclusive. Ou se começa a pensar um transporte coletivo que favoreça que cada vez mais no dia a dia, ou seja, no trabalho e nos estudos, as pessoas possam abandonar os seus veículos privados para usar apenas no lazer, e assim fazer com que no seu dia a dia a gente possa ocupar as vias com mais transporte coletivo, ou então não vai adiantar nada fazer viaduto e alagar a rua. E
fazendo o trabalho de abertura do debate. O que impede a prorrogação regimental do tempo? Mais 5 minutos. O que impede, novamente falando, que a cidade vivencie esse momento? Dinheiro não é. Eu vou fazer uma explicação básica para quem está aqui presente. Se a prefeitura diminuísse o preço público, que é da ordem de 12 centavos, e o governo do estado diminuísse o ICMS da ordem de 5 centavos, nós teríamos 5, 8 centavos, nós teríamos algo em torno de 20 centavos por passagem. Por passagem, toda vez que vocês pagam a passagem, tem 20 centavos que o poder público poderia abrir mão para poder ajudar e favorecer no processo de qualificação do transporte coletivo. Nós teríamos algo em torno de 20 milhões de reais por ano, que é dinheiro mais do que suficiente para climatizar todos os ônibus da frota de João Pessoa hoje, na ordem de 475. Embora a CEMOB, na hora que aumentou a passagem, falou que só tem 457, que é para favorecer a superlotação. De maneira que questão financeira já não pode ser colocada como argumento. Vamos colocar então como argumento o quê, se não é custo? E não tem por que aumentar a passagem, pelo contrário. Eu já citei aqui pelo menos 20 centavos que já poderia ser abatido. E na forma de investimento. Não tem nenhum favor, é investimento. Mas eu vou abrir no jogo, como é estilo próprio nosso, e explicar o que eu acho que está por trás disso. Eu acho que existe um jogo de interesse muito forte, que para enfrentar isso, só dando as mãos, trabalhadores, motoristas, cobradores que foram demitidos, estudantes secundaristas, estudantes universitários, desempregados, só dando as mãos a gente pode conseguir enfrentar esse jogo de interesse. E eu vou citar alguns fatos. A planilha, todo mundo aqui conhece a Lei de Acesso à Informação, não conhece? A planilha de custos do transporte coletivo, até hoje eu não tenho acesso. Senhor secretário, eu entreguei ofício para Vossa Excelência, não é nem preciso de ofício. Vereadora para receber naturalmente. Mas é inclusive dever. Eu entreguei ofício a Vossa Excelência no dia 6 de fevereiro. Vossa Excelência não entregou nem a planilha de custos do transporte coletivo. Vossa Excelência está servindo de quem? Vossa Excelência está trabalhando para quem? Quem vai usar de Vossa Excelência somos nós, filhos. Vossa Excelência está descumprindo a lei. Vossa Excelência está descumprindo a lei de acesso à informação. Vossa Excelência sabe que, de acordo com a lei de acesso à informação, Vossa Excelência tinha 20 dias para me dar o motivo de não ter entregue esse documento. E no máximo 30, tem aqui um secretário da transparência que pode me corrigir. Vossa Excelência nem deu um motivo e nem me entregou a planilha de custos. Isso me faz entender, com todas as letras, que Vossa Excelência trabalha a serviço de interesse. Vereador, eu gostaria de exemplificar a Vossa Excelência que aqui a gente não está para fazer ataques. O secretário está vindo a bom tempo dessa casa para que a gente faça um bom debate. Eu acho que aqui é para a gente fazer o debate e não ataques. A audiência solicitada por Vossa Excelência diz exatamente nesse sentido, para a gente tratar em relação à mobilidade humana. Senhor presidente, eu espero que nessa audiência, essa audiência não seja um fator de obstáculo. Eu estou falando sobre os fatores de obstáculo e espero que essa audiência não seja um fator de obstáculo. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é unir forças para poder resolver os problemas. Eu estou falando de um fator de obstáculo porque eu posso provar. Eu posso falar outro. O advogado, o senhor Silveirinha, ele pode dizer se eu estiver mentindo. Nós entramos no Ministério Público denunciando a superlotação e colocando que a superlotação ela não é natural. Ela é provocada porque é retirada alguns ônibus do sistema. Quem está falando sou eu, com a fé de ofício que me cabe e com a responsabilidade jurídica que eu possa vir a sofrer. Em alguns horários, essa cidade observa a diminuição da frota que favorece a superlotação, que por sua vez favorece a margem de lucro, que por sua vez só é vantagem para o empresário. Não
Não é vantagem para quem usa o ônibus como se fosse